A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, que bênção poder divulgar, compartilhar junto com você a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos ler o Salmo de número 4. Aqui na minha Bíblia, o título do Salmo 4 diz assim: Confiança em Deus na angústia. O Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de corda. Diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me impuseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Que palavra maravilhosa, que aquece o coração do homem, daquele que abre o coração e a mente para receber a palavra do Senhor. Queridos, o Salmo 4, ele fala da confiança do cristão, da confiança do crente em Deus no momento da angústia. É um texto que registra não apenas a aflição do salmista, mas sobretudo a sua confiança inabalável em Deus. Como já falei anteriormente, o título do Salmo já identifica o seu autor, o rei Davi, o rei mais conhecido de Israel e o maior autor de todos os salmos. O mesmo título também informa que o Salmo de número 4 foi direcionado ao mestre do canto, ou seja, ao ministro de louvor responsável pela adoração em Israel. Então, de acordo com o título, esse salmo deveria ser acompanhado por instrumento de cordas, como a harpa e a lira. E aí nós podemos organizar o salmo de número 4 em 4 pontos principais. O primeiro ponto: a oração do salmista pedindo pelo auxílio divino, no primeiro versículo do Salmo 4. Segundo ponto: a denúncia contra os opositores, no versículo 2 e no versículo de número 3. Terceiro ponto: a conclamação por uma vida reta e piedosa diante de Deus, lá nos versículos 4 e o versículo de número 5. E o quarto ponto: o louvor pelo cuidado e proteção do Senhor, lá nos versículos 6 até o versículo de número 8. Nós vamos perceber que o Salmo de número 4, ele é muito semelhante ao Salmo de número 3. Ambos os salmos foram compostos exatamente por Davi em meio ao momento de aflição. Inclusive, alguns intérpretes
alguns estudiosos da Bíblia, eles abordam os dois salmos em conjunto, colocando o Salmo 3 como salmo matutino e o Salmo de número 4 como salmo noturno. Como já falei em um vídeo anterior, falando sobre o Salmo de número 3, entende-se que o Salmo de número 3 tenha sido escrito durante o tempo de revolta de Absalão, filho de Davi. E não há uma indicação clara da ocasião exata da história de Davi em que o Salmo 4 foi escrito. Alguns supõem que tenha sido, talvez assim, na mesma época, mas são suposições, né? Muitos intérpretes consideram que a situação era a mesma do Salmo de número 3, a revolta de Absalão. Mas o importante, irmãos, é nós entendermos que tanto o Salmo de número 3 como o Salmo de número 4 traz uma mensagem muito clara. Deus cuida daqueles que são seus. Essa é a mensagem. Aqueles que desfrutam de uma intimidade, de um relacionamento, de aliança com o Senhor, não tem motivos para temer. Essa é a mensagem que nós podemos extrair desses salmos. Mas aí o Salmo de número 4 começa exatamente com uma oração. No versículo de número 1, ele vai dizer: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É interessante, irmãos, perceber como o salmista, ele se dirige a Deus com intimidade, com ousadia. Ele precisava falar com alguém sobre o sofrimento que ele estava enfrentando, sobre a angústia, sobre a injustiça que estava cercando ele naquele momento. E não tinha uma pessoa mais importante para ele dialogar, para ele se comunicar, do que o seu próprio Deus. Então ele recorre ao Senhor. Ele clamou ao Deus da sua justiça. Conforme a palavra do Senhor, através do profeta Jeremias, Deus é a justiça do seu povo. Lá em Jeremias 23:6, nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. E aí é importante perceber que o coração, a mente do salmista, embora rodeado de tanta injustiça, mesmo cheio de angústia, a mente dele vai trazer à memória aquilo que está revelado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E ele vai clamar exatamente ao Deus da justiça. Ele é o Deus justo que justifica os seus filhos. Então, quantas vezes nós também precisamos recorrer ao nosso Deus? Quando você de repente estiver sentindo rodeado pelos problemas da vida, rodeado pelas situações complicadas na sua vida, lembra, traga a sua memória ao seu coração. Por isso é importante ler a Bíblia Sagrada, estudar a Palavra de Deus, porque o Espírito de Deus vai trazer à memória essas palavras que nos enchem de esperança, mesmo em momento difícil, e ele vai se dirigir exatamente ao Deus que ele sabe que pode ajudá-lo, o Deus que ele sabe que fará justiça por ele. Então, no Salmo de número 4, Davi também deixa claro que sua oração não era vã. As palavras do seu clamor tinham um alvo, tinham uma direção.
Davi estava orando ao Deus vivo, que responde efetivamente à oração dos seus filhos. Por isso ele testifica que na angústia Deus lhe deu alívio. Portanto, era razoável que, mais uma vez, ele pedisse pela misericórdia do Senhor. Isso também vai mostrar que o salmista reconhecia que o auxílio do Senhor não ocorre na base do merecimento, mas sim da misericórdia de Deus. Não é porque ele merecia, não é porque você merece, não é porque eu mereço, não é porque nós merecemos, mas o auxílio vem, o socorro vem, a resposta vem pela misericórdia, pela bondade, pela graça, aleluia, de Deus em nossas vidas. A palavra angústia traduz um termo hebraico que se refere a uma situação em que uma pessoa está encurralada. A ideia é a de um lugar apertado e sem saída. Isso contrasta com a palavra alívio, que traduz também um termo hebraico, que transmite o sentido de lugar espaçoso, sabe? Bem mais fácil estar no lugar amplo, espaçoso, e traz um alívio para você, que um lugar apertado. E aí, continuando aí no versículo de número 2 e o versículo de número 3, aí vem a denúncia contra os opositores. No versículo 2, o salmo de número 4, o salmista, ele demonstra o seu descontentamento com aquelas pessoas que trocam a verdade de Deus pela mentira. Por isso ele vai descrever o seguinte: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexames e amareis a vaidade? Então essas pessoas, elas se afastam de Deus e elas se apegam às vaidades da vida, os pensamentos carnais, se apegam aos desejos mundanos, elas abraçam as coisas vazias, sabe, aquelas coisas que não traz nenhum crescimento, que não traz nada de bom, que não traz nenhuma mudança. Mas quantas pessoas se apegam com coisas tão efêmeras, tão passageiras, tão vazias. E são essas pessoas que o salmista ele vai denunciar contra elas, porque essas pessoas acabam se opondo contra a verdade de Deus. O ímpio que elege falsos deuses, falsos ídolos, pensa muitas vezes que está seguro, quando na verdade sua segurança não passa de ilusão, porque a verdadeira segurança está em Deus, no Supremo Criador, no mantenedor de todas as coisas. É Ele que mantém as nossas vidas, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o ar que nós respiramos. Vamos imaginar que esse salmo ele foi escrito no período da revolta de Absalão. Então pode ser que Davi tivesse em mente os homens que seguiram o seu filho rebelde e traíram o rei instituído pelo Senhor em Israel. Podemos até cogitar essa ideia, né? Mas em seguida o salmista traz uma admoestação que aponta para a necessidade e importância de uma vida piedosa diante de Deus. Nesse sentido, ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 3, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamar por ele. Então, os homens podem falhar no seu julgamento, mas Deus
sabe distinguir muito bem o piedoso do ímpio. Aquele que recebe o amor de Deus não está na mesma condição daquele que rejeita o seu amor. E aí no versículo de número 4 e 5, ele vai conclamar por uma vida reta e piedosa diante de Deus. Na sequência, o salmista traz uma conhecida exortação: irai-vos e não pequeis. Versículo de número 4. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Pode ser que nesse versículo o salmista tenha mudado a direção das suas palavras. Se no versículo anterior ele estava se dirigindo aos seus opositores, aparentemente agora ele se dirige aos seus apoiadores. Entende-se mais ou menos aqui, é como se ele tivesse aconselhando pessoas afoitas: irai-vos e não pequeis. O que Davi vai enfatizar aqui é que o crente, o cristão, deve demonstrar sua ira santa contra o pecado, uma indignação contra aqueles que afrontam a vontade do Senhor, mas que o crente, que o homem de Deus, a mulher de Deus, deve cuidar para que essa ira não se torne pecaminosa. Aí se percebe que ele faz um apelo à sensatez e ao autocontrole antes de agir inflamado pela ira, porque quantos estão sendo inflamados pela ira e agindo de uma forma precipitada, destruindo relacionamentos, destruindo amizades, destruindo até com os familiares, com pessoas próximas. Em vez de ser inflamado pela ira, o correto é pensar, sossegar e agir adequadamente. E aí a gente vai se lembrar das palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 26, que ele vai dizer exatamente o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. No versículo 5 do Salmo de número 4, a gente vai ver Davi trazendo aquele convite maravilhoso, a confiança e a adoração a Deus. Olha o que diz aí no versículo de número 5: oferecei sacrifícios de justiça, confiai no Senhor. Então lança a confiança em Deus. Procura agir adequadamente. Mesmo cercado por situações complicadas, não deixa a ira, não deixa a angústia, não permita que nada de fora venha mexer com o que está dentro de você, mas se encha da presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar um autocontrole e você vai conseguir administrar cada momento da sua vida, oferecendo um sacrifício de justiça a Deus e confiando no Senhor. Aí nós vamos caminhando para os últimos versículos do Salmo de número 4. Aí vem uma verdade tão maravilhosa. O salmista nos leva a louvar a Deus pelo seu cuidado e proteção por cada um de nós. Na parte final desse Salmo de número 4, Davi expressa o seu louvor ao Senhor. Primeiro, Davi demonstra que o argumento dos céticos não se sustenta à luz da presença do Senhor. No versículo de número 6, ele observa: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem, Senhor? Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Na primeira parte desse versículo, Davi ele faz referência justamente ao tipo de discurso
dos pessimistas que repentinamente dizem que nada é bom e questionam se alguém poderá lhe tirar da situação desfavorável em que se encontram. Já na segunda parte do verso, Davi demonstra que não está preocupado com esse tipo de queixa, que para ele o que realmente importa é a graciosa bênção do Senhor que cobre o seu povo fiel. Aí no versículo de número 7, olha o que diz: mas alegria me puseste no coração, do que a alegria deles, quando lhes há fartura e cereal de vinho. O salmista testemunha no versículo 7 de que a verdadeira alegria vem do Senhor. É superior a qualquer tipo de alegria por coisas terrenas. E aí, finalmente, meus queridos e amados, amantes da palavra de Deus, Davi conclui o seu salmo expressando mais uma vez a sua profunda confiança no Senhor. No versículo de número 8, olha o que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ele sabia que poderia descansar tranquilo, tendo a certeza de que a sua vida estava segura em Deus. Que esta palavra envolva o seu coração e a sua alma. Que você possa a cada dia descansar, dormir. O sono reparador. Na hora do seu descanso, que nada venha roubar a sua tranquilidade em todos os momentos da sua vida. Que Deus abençoe, que possamos guardar este salmo tão poderoso que fala da confiança em Deus, mesmo em um momento de dificuldade da vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe, nos ajude a divulgar essa palavra. Compartilhe esta mensagem a um amigo, a um familiar. Sejamos instrumentos de Deus para abençoar vidas com esta palavra tão poderosa, que não é nossa, mas é de Deus. Com essa ideia tão maravilhosa, que não é nossa, mas é a ideia de Deus para todo homem. Encontrar paz, amor, tranquilidade na presença do Senhor. Fica na bênção. Paz.